Para a maioria dos fãs da Fórmula 1, o desempenho da Mercedes foi praticamente ridículo nesses últimos GPs, principalmente nessa temporada de 2022. Entretanto, segundo um piloto da Ferrari, ele ainda tem medo do desempenho da equipe alemã nos próximos GPs e acha assim que ela pode influenciar diretamente no resultado do que pode acontecer daqui até o fim do ano. Se você quer entender tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e mais uma vez eu peço perdão aqui pelo cenário improvisado, pelo ruídozinho que eu sei que tem aqui no vídeo, mas eu preciso gravar, tô no centro de Goiânia e claro que eu preciso trazer informação de qualidade para você. E dessa vez nós vamos falar sobre Ferrari versus Mercedes e como isso pode impactar no campeonato, talvez até mesmo para a própria equipe Red Bull. E como que a Mercedes pode realmente trazer algum tipo de inovação, algum tipo de modificação no seu carro que possa levar ali a vitórias nesse campeonato e influenciar diretamente no resultado dessa temporada de 2022 da Fórmula 1. Você já tem noção de como isso pode acontecer? Ou como não pode acontecer? Já comenta aqui embaixo logo no início do vídeo que eu quero saber o que você pensa. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos entender o que está rolando e o que o piloto da Ferrari tem a dizer sobre o time alemão. A gente sabe que o que a Ferrari esperava desde o início do ano de 2022, pelo menos segundo os resultados que ela teve lá no início, era justamente conseguir se tornar campeã mundial nesse ano, praticamente com os pés nas costas. A gente consegue se lembrar claramente que no início de 2022, Charles Leclerc tinha uma facilidade gigantesca em domar o seu F1 75. O carro da Ferrari era praticamente imbatível. Era muito melhor em ritmo de prova, para quem não se lembra, ela é melhor em qualificação e o motor era praticamente perfeito. Mas depois que algumas situações começaram a ocorrer, principalmente relacionadas à confiabilidade do motor, a Red Bull se sobrepôs e começou a demonstrar que tinha um ritmo ainda melhor, conquistando ali algumas atualizações do RB18 que fizeram toda a diferença para os resultados desse ano de 2022 da Fórmula 1. E a Mercedes basicamente ficou chupando o dedo e acabou se posicionando mesmo como a terceira melhor equipe do grid e sendo ameaçada em alguns momentos até mesmo pela própria Alpine e às vezes pela McLaren. Hoje em dia, a gente sabe, a Mercedes é a terceira melhor equipe do grid e tem se aproximado até, principalmente da Ferrari e da Red Bull no decorrer desse ano. Talvez não com chance de se tornar a vencedora se não contar com muita sorte em algum GP. Mas a gente percebe que a Mercedes melhorou muito no decorrer desse ano, sem sombra de dúvidas. Carlos Sainz, que é o piloto espanhol da Ferrari, acabou admitindo de certa forma um temor com relação à equipe Mercedes. Ele diz que isso ainda não se traduz como uma preocupação propriamente dita, mas ele admite que ele se impressiona cada vez mais com o time alemão e com como o W13 se comporta durante os GPs. Ele falou basicamente o seguinte: durante as qualificações é até estranho como o carro reage. Às vezes eles estão um segundo e meio atrás da Ferrari e da Red Bull. Mas quando chega no dia de corrida, é perceptível que existe um upgrade gigantesco com a forma ali que os resultados vêm. Tanto Lewis Hamilton quanto George Russell têm a capacidade inacreditável de levar esse W13 a ter um ritmo de corrida praticamente perfeito. O gerenciamento dos pneus é incrível, o que faz com que na maioria das vezes, pelo menos nesses últimos GPs, a Mercedes tenha condições de se sobrepor à Ferrari e muitas vezes até mesmo ao Red Bull em relação a ritmo de prova. O que fez, por exemplo, com que no GP da Holanda, no GP da Hungria e no GP de Silverstone, a Mercedes tivesse condições de batalhar por vitórias na Fórmula 1. E sinceramente, esse temor de Carlos Sainz faz todo sentido, e o objetivo da Mercedes agora é conseguir conquistar um pouco mais de espaço quando nós falamos nas questões de qualificação principalmente. A gente percebe que o que Carlos Sainz
Faz sentido, ele tem razão. A Mercedes perde muito nessas sessões específicas de treinos qualificatórios. E isso faz toda a diferença para a corrida. Ela não consegue, na maioria das vezes, fazer umas voltas nem próximas da pole position, por exemplo. Isso faz com que os pilotos sofram no fim das contas. Mas durante a prova, a gente percebe que a Mercedes tem sim um dos carros mais fortes do grid da Fórmula 1. Ela tem condições de ser extremamente veloz durante grandes stints da corrida e sem desgastar muito seus pneus. Apesar de que muitas vezes ela também acaba perdendo um pouco mais quando nós falamos em questão das retas. Mas esse é um assunto para falar mais para o final do vídeo. Por que a Mercedes é tão fraca nos qualifies e tão forte nas corridas? E depois, por que ela perde tanto em pistas com longas retas? É isso que a gente vai falar agora e como que ela pode acabar melhorando o seu carro para conseguir vencer algum GP nesse ano ainda, fazendo com que a Ferrari tema a Mercedes ainda mais nessa temporada. Na verdade, o time alemão tem sérios problemas quando nós falamos em aquecimento dos pneus. Em grande parte das vezes, o W13 tem um certo defeito que não permite que os pneus cheguem à temperatura ideal de funcionamento. O que isso significa? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu sei que muita gente não sabe exatamente como que funciona isso. Os pneus, eles têm uma janela de temperatura ideal de funcionamento. O que significa? Entre, por exemplo, isso é um exemplo, tá galera? Entre 90 e 110 graus, esses pneus têm uma condição de aderência muito boa, muito interessante e faz com que ele grude no asfalto mesmo. Abaixo desses 90 graus, ele desliza e acima desses 90 graus, ele também desliza. E nas duas situações onde ele está abaixo ou acima, geralmente o pneu consegue ali, acaba desgastando mais do que se ele estivesse na janela ideal de funcionamento. É basicamente isso que acontece. E a Mercedes costuma trabalhar com os pneus abaixo dessa janela de funcionamento. Mas Lucas, o que isso tem a ver com desempenho na qualificação? Na verdade, galera, tem tudo a ver com esse desempenho. Simplesmente porque no qualifying os pilotos precisam fazer uma volta de aquecimento e depois uma volta lançada para fazer ali a melhor volta possível para aquela sessão. E as equipes ali, a equipe da Mercedes não tem condições de aquecer os pneus de forma adequada nessa volta de aquecimento. Como não tem essas condições, ela não consegue chegar no momento da volta lançada com o máximo de aderência possível em seu carro. Esse é o grande problema. Já durante a corrida, ela tem sim condições de fazer uma volta de aquecimento antes da largada, fazer algumas voltas ali, uma ou duas voltas durante a corrida mais lentas, mas depois dessas duas primeiras voltas, ela chega em um ritmo de cruzeiro muito rápido, uma velocidade de cruzeiro muito boa, que é muito rápida mesmo, muito veloz, faz bons tempos de corrida e além disso desgasta poucos pneus. Esse é o trunfo da Mercedes, mas ao mesmo tempo também é a maldição da equipe alemã. Entretanto, no GP da Hungria dá para lembrar que ela conseguiu vencer isso de alguma forma. A gente sabe que a Mercedes fez algumas modificações daquele GP na parte dos freios do carro, o que permitiu que o time alemão conseguisse aquecimento um pouco maior dos seus pneus. Esse foi o trunfo que ela utilizou naquele GP da Hungria de Fórmula 1 e que ela pode sim fazer algum tipo de modificação para os próximos GPs no decorrer desse ano. Com certeza, se ela melhorar esse problema, ela vai ter condições de se aproximar muito mais de Ferrari e da Red Bull também. A gente sabe que o DAS, por exemplo, que é o sistema que ela utilizou em 2020, também tinha esse objetivo, aquecer mais velozmente os pneus para permitir com que a Mercedes fosse mais veloz em qualificação e também na corrida. Outro problema que a Mercedes também acaba tendo é justamente de arrasto aerodinâmico, o que faz com que o time seja lento nas retas. Isso também pode ser solucionado justamente aumentando a eficiência dos túneis Venturi embaixo do carro e, claro, diminuindo a asa traseira e a asa dianteira. Mas isso é muito mais complexo de se fazer e é uma situação que eu acho que apenas vai ser consertada, corrigida para o ano que vem, o ano de 2023 da Fórmula 1. Agora, se eu acho que a Mercedes terá condições de vencer algum GP esse ano, não acho. Acho extremamente improvável e ela vai precisar contar com muita sorte para que isso aconteça em quaisquer condições. Mas que é possível, é. E eu acho que principalmente a Ferrari tem sim grandes motivos para temer o time alemão, que está se aproximando cada vez mais e tem sim condições de alcançar ali a posição de P2, tanto no campeonato de pilotos quanto de construtores. Mas você acha que a Mercedes pode conseguir vencer algum GP? Você acha que ela pode acabar conseguindo aí conquistar boas posições nesses dois campeonatos? Já comenta aqui embaixo.
E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva através dessa bola aqui no meio da sua tela, assistindo esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!